Sabemos que a ceia, ela tem aí alguns significados, a importância da ceia, que fala-nos da nossa comunhão com Deus, mas eu acho muito importante na ceia é o momento de celebração da comunhão da igreja. A igreja tem um culto específico aonde celebra-se a comunhão da igreja. E Jesus, ele disse que nós somos, Paulo, ele falando sobre igreja, ele diz que nós somos um corpo, e nesse corpo nós temos muitos membros, que é o corpo de Cristo. Então, a importância de nós virmos aqui uma vez por mês e nos reunirmos em torno da mesa do Senhor, ela tem essa importância porque o irmão está, porque você veio, porque nós estamos em unidade. Então, essa reunião, ela não pode ser uma mera reunião, ela tem que ser um momento de celebração. Eu celebro a unidade do corpo de Cristo aqui da Igreja Batista Independente. Você pode se alegrar por isso? Você pode se alegrar pelo irmão que está do seu lado, que veio, que chegou. É muito desconfortável a gente estar do lado de pessoas as quais nós não interagimos e não as amamos. Mas é bom e é confortável quando nós temos o amor e o desejo de estar perto. Amém? Você desejou essa reunião aqui nessa noite? Você já vinha há muito tempo pensando nela? Poxa, eu não vejo a hora de chegar o momento da ceia, porque é o momento de eu celebrar a unidade do corpo da Igreja Batista no Éden. Não entenderam, mas glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então fica pensando em ceia também muito assim para o céu, porque você não terá um momento de comunhão com Deus se você e eu não estivermos em comunhão aqui por baixo com os irmãos. Fala, graças a Deus, está tudo bem. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, nós queremos tomar um texto para a nossa meditação. O Salmo de número 49, o versículos de número 7 e 8 declara o seguinte. Eu vou usar aqui a versão King James e para que nós meditemos nesse texto. Salmo de número 49, versículos 7 e 8 diz-nos o seguinte: ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua vida. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos inspire nessa noite e que o teu Espírito Santo nos instrua e que a tua palavra seja vinda da tua parte como uma semente que ganha um bom solo, uma boa semeadura seja feita aqui nessa noite. Edifica a tua igreja, edifica teu povo que chegou aqui para esse momento, dirige-nos, oriente, presida essa reunião. É assim que nós oramos, certo que conosco estás, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Tá certo, então esse é o texto de Salmo 49, versículos 7 e 8. O salmista aqui declara que ninguém é capaz de redimir ou resgatar, ou resgatar o seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor da sua vida. Porquanto o resgate de uma vida, fale comigo, o resgate de uma vida, mais forte, o resgate de uma vida não tem preço, não tem preço. Então isso é o que o salmista, ele escreveu. Eu quero pensar um pouco aqui com você sobre redenção, palavra redenção, nós gostaríamos de pensar um pouco aqui nessa noite. Então, a redenção da minha e da sua alma é caríssima, fale caríssima, não é verdade? Então, o que é redenção? O que é redimir? A palavra redenção significa tomar novamente posse de uma pessoa ou de um objeto. Então, redenção tem esse sentido de você readquirir, de você reaver algo como pessoa ou objeto. Então, reaver através da compra, não é chegar lá tomando, mas através da compra, tornar a alcançar um direito. São atos que a lei mosaica, ela regula com muita particularidade. Então, se você pega lá a lei mosaica, você vai ver que há rege de uma forma muito bacana sobre essa questão da redenção. Então, eu quero ler alguns textos aqui contigo nessa noite, para que nós possamos entender o que nós estamos tentando aqui conversar com vocês e pensar um pouco com vocês aqui nessa noite. A Bíblia, lá em Levítico, ela regulamenta essas coisas e ela diz o seguinte, lá em Levítico 25, abra lá para nós, por favor, vamos acompanhar aqui, o irmão nos ajuda, tá bom, querido? Levítico 25, nós vamos ler o versículo número 25, ok? Diz o seguinte: se o teu irmão cair na pobreza
e tiver de vender algo do seu patrimônio, isso é Moisés instruindo os israelitas, né, os hebreus, dizendo: ó, se teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá quem? A ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão, tá? Então, o que isso está dizendo? Diz o seguinte: se você tivesse um irmão que, lá entre as tribos de Israel, alguém que se empobrecera e se tornou servo, ele se tornou um escravo, ele ficava com a possibilidade de ser redimido, de receber uma redenção, mas tinha que seguir exatamente como está escrito aqui. Tinha que ser alguém dentro da família, tinha que ser o parente mais próximo. Não poderia ser qualquer um, mas um parente mais próximo, óbvio, que tivesse recursos, poderia reavê-lo, poderia resgatá-lo, poderia redimi-lo, a fim de exercer direitos de família sobre aquilo que vendeu o seu irmão. Você entendeu isso ou não? Então, por isso que nós falamos aqui que a palavra redenção, ela tem esse sentido de tomar novamente uma posse de volta, seja a pessoa, ou seja um objeto, seja uma coisa que essa pessoa de repente perdera, tá bom? Então aqui Moisés, ele de uma forma, como ele era um legislador, ele então aqui escreveu que assim deveria ser o procedimento. Quem está aqui comigo entendendo diz amém. Muito bom. Então, são atos da lei mosaica que regulamentavam exatamente com essa particularidade como nós estamos vendo aqui. Vamos ler o versículo 23 e o 24, ok? Que diz o seguinte, e o 29, 23, 24 e 29. Nós vimos aqui o resgate, a redenção de pessoas. Olha o que diz 23 e 24. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me... Isso é Deus falando. E vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Versículo 24. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra, tá? Então, versículo 29. Vamos ver o 29, você vai entender melhor. 29, Fábio. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue à venda. Tá vendo? Era tudo direitinho lá. Então, se alguém desfazia-se da sua moradia, imagina você que tem a sua casa, uma única casinha lá, né? De repente você precisou se desfazer dele. A lei lá então regia o seguinte: essa pessoa que havia entrado nessa situação, ele teria até o final do ano que a casa havia sido vendida, para o quê? O seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Você entendeu isso? Amém, irmãos? Tá joia? Então, redenção de terras, redenção de casas, redenção de pessoas. Era exatamente isso que a lei aqui em Levítico nós estamos tentando entender aqui. Vamos ver mais um versículo, número 47 e 48, Fábio, falando sobre isso. Vamos lá. 47 e 48. E se o estrangeiro ou o hóspede que vive contigo se enriquecer, isso é tudo para Israel, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, veja o próximo, será portanto beneficiado pelo direito de, fale redenção, resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos, vamos falar bem junto aqui, essa última frase aqui, e um dos, mais forte, e um dos seus irmãos fará o quê? O resgatará. Então era isso que estava lá. Havia toda uma orientação, como eles deveriam proceder, como deveriam ser as coisas, que isso acontecesse, se empobrecesse, qual era a maneira de reaver isso. Então estava tudo muito bem, está lá na lei, tá joia? Essa é exatamente a maneira que regulamentava aqui, e como eu disse, com muita particularidade aqui, a lei mosaica fazia isso aos filhos de Israel. Eu quero agora pensar um pouco com você sobre a minha e a tua redenção. Ok? A Bíblia diz que Deus ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Você não foi formado, você foi formado à imagem e semelhança de Deus. Quem crê nisso? Amém. Então Deus te criou perfeito, Deus te criou de uma forma
sabe, bacana, sem defeito algum. Mas nós entramos em uma dívida danada. Na verdade, ficamos complicados. A nossa redenção, quero pensar aqui nessa noite, tá bom? Eu quero que você, para que nós possamos ser sucintos, rápido, mesmo porque nós temos a ceia, a tua e a minha redenção, ela foi preparada, ou ela foi feita antes mesmo que Deus pensasse na existência de mundo. Deus nem sequer havia planejado o mundo, Ele já havia planejado a tua redenção. Quem entende isso diz amém. Você crê nisso, meu amado? Aleluia, glória a Deus. Então, olha que coisa bacana, lá em 1 Coríntios, ou melhor, em 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 e 20, o Pedro declara o seguinte, o Fábio está nos ajudando, 1 Pedro 1, 19 e 20, nós temos a seguinte declaração de Pedro. Vamos ver o que diz aqui o Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vejamos o que diz o texto. Glória a Deus. Mas fostes, vamos ler junto? Mas fostes resgatados pelo sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula ou defeito algum. 20. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor. Vamos ler novamente bem forte todo mundo para entender isso aqui, para que nós possamos guardar no salmo. Vamos lá. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Acordei. Uau! Uau! Em vosso favor. Então a minha, a tua redenção, ela foi planejada antes da fundação do mundo. A gente pode cantar de fato, tão grande é o nosso Deus, né? Ele é muito incrível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 4, versículo número 4, ele diz que, vamos lá, 4:4 diz o seguinte: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? O Gabriel, o Miguel, sei lá quem foi. Não, Deus enviou quem? Seu filho. Seu filho, nascido do quê? De mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então, Deus que planejara essa redenção antes da fundação do mundo, Ele agora, Paulo diz que cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho na condição humana. Ele passa a ser agora conhecido aqui entre nós, o Deus encarnado, como Filho de Deus, nascido de mulher, nascido não somente de mulher, mas debaixo da autoridade da lei. Então Paulo diz aqui sobre esse plenitude do tempo, quando isso cumpriu. O João no capítulo 1, você conhece muito bem, diz que o verbo se fez o quê? Carne. E fez o que mais? E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? E o versículo 14 ou 14 do João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o versículo 1, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. E a palavra se fez carne e vimos, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Então, essa redenção foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. O que Deus faz? Eu e você não poderíamos de forma alguma sair dessa situação. Ele manda seu filho, se torna um conosco, torna-se nosso irmão para o meu e o teu resgate. Lembra lá na lei mosaica? Quando um irmão se empobrecia, ele se vendia, ele poderia ser resgatado, mas para que esse resgate se desse, era necessário que fosse um irmão e, claro, pudesse resgatá-lo. Ele podia sair da situação da escravidão, redimido, a redenção chegou. Foi o que Deus fez. Nós estávamos empobrecidos, miseráveis, desgraçados. Pastor, é verdade? Sabia não? Pois era, estava todo mundo assim. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela se comparava com a trapo da imundície, não servia para nada.
absolutamente nada, totalmente perdido, longe de Deus, Deus falou, eu vou resolver o seu problema, porque o Deus que te criou é o responsável pela sua redenção. Viu? Foi Ele que te criou? Então Ele vai ter que te redimir. Por quê? Como que Ele vai fazer isso? Se tornando gente como eu e você. E Ele se tornou nosso irmão. E o nosso irmão, rico em graça, misericórdia, bondade, Deus bom. Não é verdade? E o que Ele fez? Comprou-nos, pagou o preço de redenção. Por isso que o salmista diz lá, usando essa questão aqui do Levítico, porque a redenção do homem, do ser humano, ou da pessoa humana, ela é caríssima, não tem como, somente através de Deus encarnado, indo à cruz, tomando o meu e o teu lugar, nós hoje podemos estar aqui dizendo, aleluia, sou um filho de Deus. Sabe por quê? Por conta da redenção. Jesus Cristo tomou o meu e o teu lugar. Jesus Cristo se fez o nosso irmão. Quem se alegra por isso aqui nessa noite? E nos comprou de um mercado de escravo e nos deu direito de filiação divina. Hoje eu não mais sou escravo, você não é escravo, ninguém está sob o jugo do pecado, nós estamos sob o domínio, a graça, o favor, a redenção que Deus nos deu através de Cristo Jesus, o seu Filho. Dá uma salva de palmas a Ele. Uau, glória a Deus. Amém. Fale comigo, planejada antes da fundação do mundo. Alguns pensam que Deus ele fez isso depois que, mas acho que Deus ficou assim angustiado lá no trono dele, e ele chamou tudo que é anjo, chamou os arcanjos, os querubins, serafins, e chamou o Espírito Santo, e Jesus falou, o que nós fizemos para criar aquele homem lá? Olha lá o que ele fez, e agora o que a gente vai fazer? Não, isso é coisa de gente que não conhece a Bíblia. A redenção já tinha sido preparada. Aleluia, olha que coisa linda, né, Gira? Antes que houvesse o problema, Deus já tinha preparado a solução do problema. Aleluia, você crê nisso, meu amado? Então o que Deus fez? Fez exatamente isso, nos redimiu por intermédio do seu Filho Jesus. Então planejada antes da fundação do mundo e consumada, fale comigo, consumada na cruz. Por isso que eu gosto daquele hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque a cruz resolveu o meu problema. Resolveu o seu problema? Gente, a cruz, Paulo disse, se tem alguma coisa que eu vou me gloriar na cruz de Cristo, por quem eu estou morto para o mundo, eu não tenho nada a ver com o mundo, porque a cruz me resgatou. Aleluia. Até o irmão falou, pode usar uma cruz assim no pescoço? Você pode até usar, mas não é disso que Paulo está dizendo. As pessoas confundem. Hoje de manhã eu estava conversando um pouco aqui com as irmãs, falando sobre isso, alguma coisa da cruz. Eu nem sei se eu falei isso, né? Eu falei qualquer coisa, falei muita coisa, mas uma das coisas que nós falamos aqui é exatamente quando nós entendemos, compreendemos. Olha, irmão, a revelação é o que nos salva. Nós vivemos numa época de muita informação, é ou não é? Você ouve uma coisa aqui, gente prega aqui, você vai ouvir outra pessoa pregando totalmente oposto ao que você ouviu. Hoje é informação demais. Eu não preciso de informação. Quem anda por informação anda sem saber para onde vai. Nós precisamos andar por uma revelação. Não entenderam? Quem muito busca informação não chega a lugar nenhum, mas quem anda por revelação anda seguro. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Quando Pedro teve essa revelação, ele tinha uma informação. Quem tem informação nunca crê, nunca tem uma fé viva, robusta, porque são só informações. As informações não geram fé. A única coisa que pode gerar fé é a própria palavra de Deus. Então eu preciso absorvê-la, eu preciso, absorvê-la, trazê-la para dentro do meu coração, porque é ela que vai produzir isso. Muita informação confunde a cabeça, revelação te deixa seguro. Aleluia.
Disse Jesus para para os discípulos. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus disse para eles: olha, o que dizem os homens lá fora, as pessoas que estão lá fora, quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? E eles disseram para ele: Jesus, alguns dizem que tu és um profeta, um dos profetas, talvez um Jeremias, um grande profeta. Aí Jesus falou: mas que comparação mais difícil, né? Comparar o verbo da vida, o Cristo amado, aquele que não tem princípios de dia, Fábio, aquele que fez a tua e a minha redenção antes que tu caísse no pecado, antes que Adão caísse. Comparar ele com Jeremias é coisa muito ruim. Aí Jesus, tudo bem, as pessoas pensam lá fora assim. Agora, e vocês que andam comigo? Vocês que estão comigo, estão aí esse tempo todo, o que vocês dizem ser o Filho do Homem? A quem vocês dizem que sou? E Jesus, então, diz a palavra que ninguém respondeu, mas Pedro, ele de repente abre a boca e diz: eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Você não entendeu, mas diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para fora, tu és um profeta. Para as pessoas, tu és alguém que faz muitos milagres. Para os outros que estão lá fora, talvez uma saúde perfeita, porque não está bem. Talvez um problema solucionado. Mas para mim não, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há uma grande diferença. Para a sociedade, Jesus era alguém que podia talvez resolver o seu problema no casamento, na saúde, na família, sei lá. Jesus pode fazer tudo, glória a Deus, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos conhecer um Jesus diferente. Eu não quero sinceramente conhecer esse Jesus que te dá casa, carro e comida somente. Nós precisamos conhecê-lo como Verbo, o Cristo de Deus manifesto entre nós. Amém? E sabe o que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. A palavra Bar no hebraico é filho, e Jonas, Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque quem te revelou isso não foi carne, não foi essa informação, não foi o acúmulo do conhecimento, não é porque você anda pesquisando, você é um cara que pesquisou muito e conheceu. Isso não pode, jamais ninguém conhecerá a Deus a não ser que tenha uma revelação. E ele diz: quem te revelou isso, Ronar? Foi o Espírito, foi o meu Pai que está no céu. Aleluia, dê uma salva de palmas ao teu Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Revelação. Agora, como nós estamos no meio que revelação, de repente alguém pode pensar que ia ficar lá: eu preciso de uma revelação. E tem os Revelations. Existe aí o grupo da revelação. Eu vou participar do grupo da revelação. Meu irmão, a palavra de Deus, fale comigo: lâmpada. Lâmpada, né, Vinícius? Lâmpada para os meus pés. É o quê? É a tua? E luz para o meu caminho. Então, fale comigo: luz, luz, luz. Essa luz, essa revelação só é possível por conta da palavra e o Espírito junto. Quem tem só a palavra e não tem a manifestação do Espírito orientando, fica assim e corpo pequeno. Mas o Espírito, ele usa a palavra. Lembra lá na Gênesis, na criação, ou não? Tu crê na Bíblia? Quantos criacionistas nós temos aqui nessa noite? Nenhum. Misericórdia. Eu acho que eu estou pregando. Jesus, vou mudar a mensagem. Quantos criacionistas nós temos aqui? Nenhum. Você é o quê? Você crê em evolução? Sua avó era uma macaca e depois se tornou o quê? Que história é essa? Era uma ameba, aí fez não sei o que lá, foi evoluindo, e se tornou. Nós cremos ou não cremos? Então, lá na Gênesis, nós temos esse Deus que cria todas as coisas. Então nós vemos Deus, Ele sendo esse Senhor absoluto, esse Deus que nos acompanha, nos ajuda, nos ilumina. E diz o texto, que a terra era sem e vazia. Só que havia uma coisa: o Espírito de Deus pairava. Não fique pensando, o Espírito de Deus
pairava sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. Você tem um caos, você tem algo horroroso, e você tem o Espírito que paira. E de repente a Bíblia diz que Deus fala, Deus chama a existência. Então você tem o Espírito e agora tem a palavra. E a Bíblia diz que Deus começou a trazer as coisas que não existiam, entendeu? Daquilo que era nada, Deus traz a existência. Por isso que a Bíblia diz que Deus traz à existência o que não é, como se já fosse. Sabe, você entrou aqui nessa noite, pastor, eu preciso de uma cura. Você precisa, todos nós precisamos, geralmente uma hora ou outra nas nossas vidas, nós vamos precisar da ação sobrenatural de Deus. Saiba de uma coisa, o médico talvez não possa te ajudar, o advogado talvez não consiga ajudar você, a sua questão não é tão boa. Saiba que Deus, Ele costuma trazer à existência aquilo que não há. Vou repetir, você crê nisso? Querido irmão, tu está vivo aí? Dá um brado aí ao Senhor. Uau, uau, aleluia, glória a Deus. Anísio, bendito seja o Senhor. Sem forma, vazio, hein? Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse: Deus, haja luz e houve luz. Que nessa noite haja luz na sua vida, que haja entendimento, que haja compreensão, que nós não andemos por aquilo que vemos, que sentimos. Eu não gosto de sentimento. Bom é sentimento, bom, nós temos sentimento bom, claro, óbvio, mas andar por sentimento é complicado. Não é? O meu justo andará por sentimento. Se ele andar por sentimento, vai dar certo. Não. A palavra de Deus diz: ele viverá por intermédio da fé. E a palavra de Deus diz o seguinte: e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Amém? Então, veja aqui, que nós estamos tentando pensar aqui nessa noite. Planejada antes da fundação do mundo, a tua redenção. Posso ouvir um amém? Consumada na cruz. Fale comigo, consumada na cruz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: para mim e para você, uma orientação, você que foi comprado, redimido, salvo, o teu irmão Jesus te salvou, te redimiu, trouxe redenção. Quantos redimidos nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Mais uma vez, quantos redimidos? Amém. Pois fostes comprados por ninharia, por alto preço. Portanto, você tem convicção de que você foi comprado por alto preço? Você louva a Deus por isso? Você o exalta por isso? Amém. Agora vem a minha responsabilidade. Portanto, glorificai a Deus quando for para a igreja. Diga, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Hoje eu dei muita glória a Deus. Glória, 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 glória. Aí Paulo falou: isso aí todo mundo faz. Glorificai, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O meu corpo e o seu corpo têm uma finalidade: que ele seja para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Você entende isso? Entendes isso? Então, glorificar a Deus não é muitas coisas que alguém dizem por aí. Paulo está dizendo: portanto, se comprado fostes por alto preço, portanto, glorifique a Deus em vosso próprio corpo. Vamos falar? Eu devo glorificar a Deus através do meu corpo. Posso ouvir um amém? Atos capítulo 20, versículo 28, nós temos uma declaração também do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, Atos 20, 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos. Isso aqui é uma palavra para pastores, alguém que está à frente de um trabalho, sei lá, você que é líder aqui. Portanto, concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho. Que alguém falou: você é engraçadinho, você tem que falar bem, vou levantar você para ser pastor. Não existe isso. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o quê? Vamos lá, sobre o qual vos estabeleceu como episcopos. Fale comigo, episcopos. Isso, essa palavra abençoada. Para
pastoreardes a igreja que é tua. Pastoreardes a igreja de quem? De Deus. Fala com boca cheia. A igreja é de quem? Novamente, a igreja é de quem? Então, esse pessoal que foi estabelecido como episcopos, eles devem ter um cuidado de pastorear a igreja de Deus, que ele comprou. Fale comigo, fui comprado. Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Olha a responsabilidade que cabe, não é verdade, a nós que Deus incumbe isso com responsabilidade grande. Sabe, se você sabe fazer outra coisa na vida, se você não tem chamado, vai fazer. Até estava conversando hoje não, esses dias aí com uma pessoa. Ele falou, graças a Deus eu estou na igreja e tal, mas eu tenho outras atividades. Eu falei, bendito seja o Senhor, continue. Mas saiba de uma coisa, há muita gente no lugar errado. Há muita gente que foi chamado para ficar na porta e está num púlpito, e outros que do púlpito deveriam estar na porta. As coisas estão tudo trocadas. O que nós precisamos? Pessoas que foram levantadas pelo Espírito de Deus. Sabe por que precisa ser levantada? Porque precisa mais do que conhecimento. Precisa de luz, de instrução, precisa ser sensível ao Espírito. Precisamos dessa sensibilidade. Precisamos que o Espírito Santo, ele não tenha nenhum bloqueio dentro da minha alma. Ele falou, então cuide de você mesmo e da igreja que Deus colocou você para pastorear. Quem está comigo? Aleluia. A igreja não é tua, não é minha, a igreja é de Cristo. Ele a tem por direito, Ele a comprou, Ele a redimiu, Ele pagou o preço. Aleluia. Então, consumada na cruz. E como que nós obtivemos isso? Deus fez isso, isso é uma verdade, isso é doutrinário. Lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 7, diz o seguinte, você vai entender. Nele, vocês cantaram hoje, né? Cantaram hoje aqui? Nem lembro do que cantaram mais, gente. Vocês cantaram ou não cantaram? Sim ou não? Não teve redenção? Não passou nenhuma redenção por aqui hoje? Nenhuma palavra redenção? Mas nem parecida? Olha lá, hein? Olha lá, nele temos a redenção. Que redenção? Perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Neles temos a redenção. O Senhor nos trouxe de volta. O Senhor nos readquiriu por preço. Pagou um preço, e o preço de sangue. Fale comigo. Nele, quem é esse ele? Jesus. Nele temos a redenção, perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo, vamos falar de boca cheia? Segundo as riquezas da graça de Deus. Oh, glória a Jesus. Você entendeu? Carlos redimido segundo as riquezas da graça de Deus. Tem gente que está falando, viu, você precisa se esforçar para ir para o céu. Eu preciso ser redimido. Já viu pecador desgraçado, morto. Já viu morto ter reação? Girando, já viu morto ter reação? Tem uns mortos aí que andam, não, como que é, Walking Dead, sei lá como que é esse negócio aí. Na verdade, não existe isso, na verdade, só lá. Não existe. Morto não tem reação nenhuma, morto não tem sensibilidade. Já viu morto ser convencido de pecado? A Bíblia diz, estando vós mortos em vossos delitos de pecado, Ele vos ressuscitou, Ele vos trouxe vida por intermédio de Jesus, o seu Filho. Então, meu amado, ninguém é bom, bom é Deus. Acabou, não há. Então, o que nós estávamos em nossos pecados? Nós fomos readquiridos pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Fale comigo, graça, abundante graça, revelado em Jesus, o presente de Deus para nós. Tem uns engraçadinhos aí que não gostam da graça, mas a graça é o meio da salvação. Veja ainda Efésios capítulo de número 2, versículo 8, Fábio. Veja o que diz o texto. Eu falei que vocês, quando começam a ler a Bíblia, da tontura. Porquanto, pela graça,
Então entendemos que a salvação é pela graça, não é pelas obras, não é pelo a questão eu sou uma pessoa assim muito bem disciplinada, eu sou muito disciplinado. Então, irmão, você está indo para o céu, viu, Vinícius? Você precisa ser disciplinado, você precisa nascer de novo. Eu estava dizendo e vou repetir isso: Deus não nos endireita. Aquela musiquinha, né? Havia um homenzinho torto. As crianças estão ensinando tudo errado. Está tudo errado esse negócio. Você pode cantar, por isso que fica tudo torto. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Como que é? O resto, nem sei o resto. Andava no caminho torto. É tudo torto. Coitado, quando acaba de cantar, está todo. Aí Jesus endireitou. Fale comigo: Jesus não endireita a vida. Jesus mata você. Não gostaram de Jesus? Você sabia? Que Deus não endireita ninguém, fica endireitado. Sabe, o cara era um pecador horroroso, Sérgio. Agora ele é um pecador indireito, sabia? Estava assim meio desalinhado. Você já andou em carro desalinhado? Aí Deus pegou e colocou ele alinhou o cara. Pois às vezes precisa até fazer a cambagem nele, né? Porque está tudo torto mesmo, para ele endireitar. Fio, a Bíblia não diz isso. Isso a Bíblia não diz. A Bíblia diz que eu morri com Cristo e ressuscitei para andar em novidade de vida. Isso a Bíblia diz. O que a Bíblia diz mais? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo não é um tortinho endireitado, é nova criatura é. As coisas velhas já passaram, em outras palavras, morreu e tudo se fez novo. Você passa a andar em novidade de vida. Se algo... aleluia, aleluia, aleluia. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite tentando se endireitar, é melhor você se converter. Eu estou querendo me endireitar, eu estou querendo, entrar na cambagem de Deus. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai, a Bíblia diz o seguinte, lá em Ezequiel: eu vou tirar o coração de pedra e colocarei um coração de carne e darei o meu espírito para que eles possam cumprir as minhas leis e os meus estatutos. Amém? Então fica essa conversa aí não, que você está querendo se arrumar, porque você não tem como se arrumar não, viu? Só Jesus fazendo e já fez. Espero que aqui nessa noite todos nós tenhamos nascido de novo. Vou repetir: todos nós nascidos de novo. Então, como que é obtida? Através da fé. Atos capítulo 16, 31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás. Fale por irmão, tem uma vírgula. Crês no Senhor Jesus, vírgula, e assim, como que ele será salvo? Crendo no Senhor Jesus, não por informação. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? É assim mesmo que está escrito? Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa? Crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O que é vírgula? O que ajuda aí? Quem é a irmã da professora aqui? Ajuda aí, o que é vírgula? Uma? É que ficou cansado, entendeu? Aí deu uma pausinha. Serás salvo tu e a tua casa? Não. Serás salvo tu e os da tua casa. O que ele está dizendo? Você será salvo se você crer. E não há outro meio de outro ser salvo a não ser que creia também. Não entendeu? Qual que é o meio de ser salvo? Crer. Então não tem negócio, eu e a família toda está crente. Não, filho, isso não existe. É coisa individual. Crê, será salvo tu, e se a tua casa crê, também será salvo. Amém? É simples assim. Se não crê, não precisa nem condenação, já está condenado. Você está entendendo ou não, meu irmão? Então cuidado para não fazer reivindicação de algo que você não tem direito. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, e se teus familiares crerem, também serão salvos. Você pode crer nisso? Aleluia, glória a Deus. Pode dar uma glória a Deus aí, amém? Aleluia, 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 aleluia. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Para nós terminarmos, fale comigo: a minha redenção,
A minha não, né? Fica uma coisa muito assim, né? Fala, a nossa redenção. Ela foi planejada antes da fundação do mundo. Vira para o irmão e diz, irmão, vira para o irmão e diz, irmão, a nossa redenção fora planejada antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Aleluia. Aí eu vou para o céu porque meu pai é pastor, tá bom. Meu pai foi o fundador da igreja, tá bom. Eu só conheço um que fundou a igreja. Ele tem nome, não é João Maria, nem José, nem... Fale comigo. Ela foi consumada na cruz. Fala para o irmão. Foi consumada na cruz. Eu a obtive através da fé. Amém?